Opa, aqui é o Ailton, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal. E hoje eu queria conversar com você sobre o que você faz aí para tentar ter os resultados das pessoas que você segue aqui no YouTube ou em qualquer outro lugar. Quantos canais a mais além desse que vos fala você assiste os vídeos? Você já tentou replicar o que eu faço? Já tentou replicar o que os outros traders fazem e não conseguiu? Por que será que falta pra gente, entre aspas, o pulo do gato? Você já pensou, parou pra pensar nisso? O que é que tá faltando aí? Se você faz a mesma estratégia, se você usa a mesma odd, se você tenta aplicar nos mesmos jogos, etc. O que é que tá faltando pra você definitivamente conseguir essa virada de chave que não vem de jeito nenhum? Já parou pra pensar? Então hoje eu vou te explicar exatamente o que é que você pode fazer igual ao que eu faço para que você tenha os mesmos resultados que eu tenho. Eu vou tentar traduzir para você aqui de uma forma lógica que você possa copiar e colar a minha, a minha forma de agir nos jogos, na minha rotina diária, para que você alcance algo pelo menos perto do que eu consigo fazer para mim, tá? E aí, eh, eu preciso te mostrar, começando por isso aqui, ó. Você conhece esse livro aqui? Você conhece esse livro aqui? O Poder do Hábito, do autor Charles Duhigg. Ele mostra no- na, na- nesse livro como é que o nosso cérebro funciona para que a gente assimile rotinas, tá? E através dessas rotinas a gente conseguir atingir resultados melhores em tudo que a gente queira fazer. Além de atingir resultados melhores, a gente pode se livrar de comportamentos negativos que faz com que a gente não consiga sair do lugar. Então, se você não leu ainda, eu recomendo, né? Vou deixar até na descrição do vídeo aqui como, ahm, como créditos, né? O nome, né? O nome do autor do livro, se você quiser procurar depois aí para ter uma base de leitura. Hum, Tudo o que eu faço aqui nesse canal, tá? E tudo o que eu faço para mim desde 2014 tá baseado em ensinamentos desse livro aqui. Porque eu encontrei uma forma de configurar a minha mente para que ela execute hum, as mesmas coisas todos os dias de uma maneira lógica, de uma maneira repetitiva, né? Executando o mesmo processo todos os dias, e que esse processo me leve a resultados de mesmo nível, né? Ou maiores, nunca menores, de mesmo nível ou maiores. E eu tentei encontrar uma rotina que excluísse a, a, a aceitação por riscos desnecessários, tá? Quando eu consegui excluir hum, aceitação por coisas que eu não precisava aceitar nas minhas entradas, principalmente jogos de risco elevado, a minha taxa de acerto se elevou consideravelmente e eu consegui alcançar uma taxa de 93% de consistência nas minhas entradas. Quer ver como eu consigo alcançar os 93% de consistência na minha entrada? Nas minhas entradas? Eu vou te mostrar agora. Você quer ver? Isso daqui que você vai ver agora, cadê? Aqui. Isso que você está vendo aqui são as minhas últimas 17 entradas desse mês de agosto.
São 17 entradas aqui. Se você contar, você vai contar 17 entradas. Todas foram feitas na Betfair, é onde eu tenho a minha banca. Todas foram feitas com odd mínima de 1,22, tá? Eu não ultrapasso odd de 1,30 para fazer essas entradas, tá? Não ultrapasso. E todas as entradas aqui foram feitas em over limite, ou seja, se estava 0-0, eu fiz entrada em over 0,5. Se estava 1-0 para alguém, eu fiz entrada em over 1,5. Se estava 1-1, eu fiz entrada em over 2,5. E assim sucessivamente. Sempre tentando pegar o próximo gol do jogo. Eu não fiz mais nada diferente disso, tá? Todas essas entradas aqui foram baseadas nesse tipo de entradas. E eu tomei um head, só um head, em 17 entradas. Foi aqui, ó. Foi aqui, ó. Nesse jogo aqui, ó. Tá ali na Kalev e Flora, que eu fiz um over 0,5 HT, que o gol não saiu, e eu tomei esse head aqui. E no mesmo dia que eu tomei esse head aqui, eu perdi 10% da minha banca, tá? Fazendo isso aqui. 10% da minha banca foi embora. E eu recuperei, entre aspas, tá? Eu recompus essa stake perdida no mesmo dia com um lucro de 2%, lucro de 2% sobre o head que eu tomei, né? Eu tomei um head de 10%, ganhei 12% nesse mesmo dia e terminei o dia com 2% de green, tá? Então, faz uma conta, pega a calculadora agora aí e faz aí para você ver. 17, aliás, 17 não. 16 dividido por 17, tá? Por quê? São 17 acertos dividido por 17 entradas no total. Quando você fizer essa divisão, você vai achar o resultado de 0,94, o que significa que eu tive aqui uma taxa de acerto de 94% dessas entradas, tá? Essa é a minha proporção que eu faço no mês inteiro. Eu não vou ficar aqui rolando o resto do mês para não deixar o vídeo maior do que ele já vai ficar. Então, isso aqui é só para você ter uma proporção, né, uma ideia do que eu consigo fazer através de leitura. Se você quiser pegar isso aqui, né, dá um pause aí e vai lá procurar os resultados desses jogos aqui para ver se eu acertei de fato, né? Mas isso aqui, eu só consigo fazer isso aqui porque o meu cérebro funciona de uma maneira a executar um processo rotineiro, né, baseado nisso que eu te mostrei aqui, seguindo conceitos dentro desse livro do Poder do Hábito, que faz com que a minha mente funcione automaticamente da mesma maneira todos os dias. Você conhece esse site aqui, ó? Você conhece esse site aqui? O drcalc.net. drcalc.net é um site de cálculo de juros. Você pode calcular isso aqui em qualquer outro site. Isso aqui é um site só que eu uso há muito tempo e eu só estou trazendo aqui para te mostrar o que é possível ser alcançado com isso que eu fiz, tá? Eu vou deixar o link dessa página já, tá? De cálculo aqui na descrição do vídeo para você poder usar caso você queira fazer algum tipo de cálculo. Mas vou te explicar mais ou menos o que foi que aconteceu nessas últimas 17 entradas, tá? Isso aqui é uma calculadora de juros. Por quê? Porque eu uso 10% da minha banca numa odd de 1,22, sempre dessa maneira. 10% da banca atual numa odd de 1,22, gerando 2% de lucro em termos de juros compostos em cima da minha banca. E aí, o que eu vou te mostrar aqui? O que gerou as 17 entradas, se eu tivesse acertado todas, e vou retirar 10%, que foi o que eu perdi nas 17 entradas, tá? Eu vou botar aqui, ó, valor futuro, tá? Deixa eu limpar aqui, ó. Valor futuro.
Aqui em taxa, eu vou botar 2%, que é o que eu ganho por entrada. Vou passar aqui de mês para diária, porque é por entrada, tá? Eu estou calculando aqui a taxa em cima de cada entrada que eu faço. Então, vou colocar, é como se ao dia fosse uma entrada, tá? Prazo, 17 entradas, tá? Então, vou calcular quanto eu ganharia com 17 acertos, se eu tivesse acertado tudo. Vou botar em dias aqui para poder ficar na mesma unidade da taxa, né? Que são entradas. E vou botar aqui uma banca teórica de 100, tá? Só para você ter uma base de cálculo aí. Então, tá configurado aqui. Eu quero saber quanto que eu teria de dinheiro partindo de uma banca de 100 se eu acertasse todas as 17 entradas, ganhando 2% de lucro sobre cada entrada dessa. Quando eu clico em calcular, eu encontro aqui o valor de 140, ou seja, fazendo 17 entradas, se eu ganhasse 2% de lucro em cima de cada uma das 17 entradas, eu sairia de uma banca de 100 e iria para uma banca de 140, ok? Agora, eu perdi uma, né? Então seria 140 menos 14, certo? Por quê? Porque é o total que eu tinha menos 10% da minha banca. 10% de 140 é o quê? 14. Então 140 menos 14, 126, o que seria 26% de lucro em cima da minha banca com essas entradas aqui. Com 94% de taxa de acerto, eu ganhei só nessas entradas aqui, tá? Só aqui eu ganhei 26% de lucro sobre a minha banca. Essas entradas aqui, todas essas que eu fiz, eu coloquei lá no grupo, no clube de membros, lá no WhatsApp, e toda a galera que estuda comigo lá fez também, tá? Eu fiz aqui para mim, eles fizeram lá para eles. Possivelmente ganharam a mesma coisa que eu ganhei, tá? Então, se você quer, já dou o alerta aqui, se você quiser fazer parte lá, se torna membro do Escola de Trading. Na descrição do vídeo e no comentário fixado tem as instruções para você virar membro. Agora vamos ao cerne, tá? Ao cerne da questão. Quando a gente... O que é que eu faço, tá? O que é que eu faço todos os dias? Qual é a rotina que eu executo, passo a passo, que você pode fazer igual, para que você alcance esses mesmos resultados? A primeira coisa, anota aí. A primeira coisa que eu faço a seleção dos meus jogos no dia anterior ao que eles ao dia do jogo. Então, por exemplo, eu venho aqui no Academia das Apostas, né? Vamos supor ah, que eu fosse operar no domingo, tá? Vamos supor que eu fosse criar a lista para eu operar no domingo. Então eu vou vir aqui no Academia das Apostas no sábado à noite, no máximo, tá? No sábado à noite, e vou analisar jogo por jogo desse daqui, tá? Então, eu calculo, por exemplo, eu quero começar a operar às 7 horas da manhã. Então, eu vou abrir aqui o Seu Yan Yang, vou analisar, tá? E eu vou analisar esse jogo aqui com base no que eu ensino aqui no canal. Se você pegar qualquer vídeo que eu coloquei aqui já, vídeos que eu trago as tips, sabe? Aqueles vídeos que eu trago as tips de final de semana, sabe aquilo? Se você analisar parecido com aquilo que eu faço lá, qualquer vídeo que você pegar daquele, se você analisar parecido com aquilo que eu faço, você já vai estar selecionando uma lista parecida com essa que eu consigo fazer para mim, tá? Então, os jogos de valor são jogos parecidos com aqueles, características parecidas com aqueles que eu coloco lá naqueles vídeos. Então, eu venho aqui, analiso todos os dados aqui, né? Do jeito que eu explico lá naqueles vídeos.
É só você seguir aquele passo a passo lá. Analiso tudo e olho se eu realmente, se está de acordo com o que eu faço para mim, né? Se eu, o que eu quero procurar, né, nos jogos em termos de gols. Aí eu vou lá, coloco o jogo na lista, tá? É só isso que eu faço. Um dia antes do jogo acontecer, eu venho aqui no Academia das Apostas, tá? Aí analisei esse, botei na lista, dou um checkzinho aqui, né? Aqui, ó. Dou um checkzinho aqui no Academia aqui, né? Fecho, fecho a página aqui, abro o outro, abro o jogo seguinte e faço a mesma coisa. Selecionei, dou um checkzinho aqui, abro o próximo. É isso que eu faço. Jogo por jogo, tá? Eu não tenho ferramenta, eu não seleciono isso aqui por bot, eu não seleciono isso aqui por ferramenta indicadora, nada disso. O que eu faço é abrir página por página de todos os jogos que eu penso em operar, do horário disponível que eu tenho, e vejo se ele vai entrar na minha lista ou se ele não vai. Eu deixo tudo marcado ali e essa vai ser a minha lista para o dia seguinte, certo? Esse é o primeiro passo, construir a lista de jogos que eu vou operar. Aí, no dia seguinte, tá? Agora vem o passo 2. O que você pode fazer para fazer a mesma coisa que eu faço para mim no passo 2, tá? No passo 2, o que você vai fazer? Você vai abrir, por exemplo, aqui, ó, o SofaScore, tá? É o site que eu uso atualmente, tá? Para fazer as minhas leituras de cenário de jogo. Você vem aqui no SofaScore, vem aqui, ó, em futebol aqui em cima. Futebol, clica aqui em cima aqui. Vem em competitions, tá? Competições aqui. E você vai procurar, por exemplo, a Coreia. Vou dar um Alt, um Ctrl F aqui para abrir a barrinha de busca. Vou digitar Coreia aqui. Então tá aqui. South Coreia. Clico aqui. K1. E tá aqui a tabela do campeonato. Isso aqui eu faço, essa leitura aqui da tabela, eu faço no dia do jogo, tá? No dia do jogo. Quando o jogo vai começar, eu faço essa leitura ali para saber onde que o time tá e o que que ele vai precisar no dia do jogo. Se ele tá com motivação para ir atrás de gol ou se não tá, ok? Esse é o passo 2, para eu saber qual é a mentalidade que eu preciso esperar dos times envolvidos no que eu botei de lista baseado nos dados estatísticos do Academia. Vamos supor que o time tenha, que o time esteja buscando uma vitória para se aproximar do topo da tabela, tá? Ele precisa ganhar para chegar o mais perto possível do topo da tabela e ele tem potencial estatístico para fazer isso. Tá? Lá na academia mostra que ele tem potencial estatístico para fazer isso. Então, aí entra o passo 3. Tá? O que é o passo 3? O passo 3 é eu olhar se os artilheiros desse time estão presentes no dia. Como é que eu faço isso? Eu venho aqui, ó, clico, por exemplo, aqui no Geombook, tá? Aí eu venho aqui no eu venho aqui na escalação, né? Vamos supor, deixa eu pegar um último jogo do Geombook aqui. Geombook Ulsan, tá aqui. Aí tem aqui, né? A escalação do dia, lineups aqui. Na escalação, eu tenho aqui a relação de jogadores do dia. Eu venho aqui no link do Geombook, abro a página dele, venho aqui embaixo, ó, no SofaScore, clico em Show More aqui. Cadê? Cadê que não tá aparecendo agora?
Players. Tá. Ahn, Player Stats. É. Player Stats. Aí eu venho aqui e mudo pra. Mudo pra. Procuro aqui os jogadores que tiveram gols, ó. Os artilheiros, tá? Os artilheiros aqui. E aqui, baseado nessa lista de artilharia aqui, tá? Nessa lista de artilharia aqui, eu vou lá na página do jogo, essa página aqui, e vejo um por um se eles estão presentes. Aqui o Rugion aqui tinha 14 gols marcados, né? Um atacante, um jogador de meio campo. Eu venho aqui e vejo se ele está presente no time, né? O Gion tá aqui. Cadê ele? Cadê ele? Aqui, tá ele aqui, ó. Esse jogador aqui, tá? Esse aqui é o artilheiro lá. J. Gion aqui, certo? É esse cara aqui. E aí eu vou procurar cada jogador desse aqui se ele tá presente no time titular. Se ele tiver, então o time tá com potencial latente, tá? Tá com potencial ativo. E aí eu valido as estatísticas que o time tem lá no Academia das Apostas. Por quê? Não adianta eu querer usar estatística se os artilheiros não estiverem presentes, ok? Então esse é o passo número 3. Então, recapitulando. Um dia antes dos jogos, construo a lista. No dia do jogo, passo número 2, eu olho para a tabela do campeonato para eu saber se o time está motivado para jogar ou se ele não está. Passo número 3, olho aqui a mentalidade, a presença de artilharia que os times têm naquele dia. Se tiver tudo ok, tá validada uma continuidade na análise, tá? Tá validada a continuidade na análise. Tudo isso eu faço antes do jogo começar. O que que é antes do jogo começar? 1 hora, meia hora antes do jogo começar, tá? Tudo isso aqui que eu tô falando no dia do jogo. Leitura de tabela, presença de artilharia quando sai aqui as escalações, entre 1 hora, meia hora antes do jogo começar. Passo número 4, tá? Se eu validei aqui a presença de artilharia, eu vou para o passo número 4. Qual é o passo número 4? Passo número 4 é o Transfer Market. O que é que eu faço no Transfer Market? No Transfer Market, eu faço a leitura da mentalidade que os times têm no dia do jogo. Então, eu uso o quê? Eu uso a leitura baseado na motivação do dia. Se o time precisa do gol para ir atrás do resultado, então eu preciso que este time ataque o adversário dele no jogo. Ele precisa me fornecer uma mentalidade ofensiva para que ele consiga cumprir o objetivo que ele tem. Não necessariamente a mentalidade ofensiva vai me entregar gol deste time. Ele pode muito bem jogar ofensivamente e se fragilizar taticamente para que ele sofra um gol do adversário de tanto que ele se expõe ao ataque. Ele pode sofrer um gol e eu vou pegar o green do mesmo jeito. Eu opero em over limite, eu não preciso do gol do time específico. Eu posso pegar gol de qualquer um. Então essa leitura de mentalidade, ela me ajuda a perceber cenários over que um jogo pode ter. E aí eu uso o Transfer Market, eu venho aqui, procuro aqui, ó, Gilbook, tá? Eu não faço exatamente assim, tá? Eu clico aqui no ao vivo, e aí aqui, ó, tem a relação de jogos, tá? Tem a relação de jogos do dia aqui. E aqui eu procuro o jogo que eu vou usar, tá? E aí eu clico ali no, ó, vou clicar aqui só para te mostrar.
Demora um pouquinho para carregar aqui. Ver se eu acho aqui rapidinho, João Book. Não foi aqui, né? Foi no sábado. Foi no sábado, esse jogo aí. Vou voltar aqui. Ver se foi no sábado. De qualquer maneira, eu procuro aqui a escalação que o time tem no dia. Eu já olhei a presença de artilheiro e o próximo passo seria a presença de mentalidade ofensiva. Eu vou deixar na descrição do vídeo aqui vídeos que eu explico como é que você faz a leitura dessa mentalidade ofensiva baseado nas peças que o treinador coloca no time naquele dia, tá? Só para não deixar esse vídeo aqui muito longo, mais longo do que ele já vai ficar. Pronto, achei aqui, aí eu entro aqui e aqui vai estar a escalação do dia, certo? Vai estar aqui. E aqui na escalação do dia eu olho peça por peça aqui, se ele tá ofensivo ou se ele não tá. E o banco, né? O que que tem no banco dos times, ou do time que eu vou, do time que vai precisar me entregar o gol, né? Aquele time que precisa ir atrás do resultado para alcançar o objetivo dele do jogo. Então eu olho a mentalidade deste time, do time que precisa do resultado. E aí, se ele tiver com mentalidade titular ofensiva, ou, né, não precisa ser exatamente isso. Ele pode estar com mentalidade defensiva, mas ter um banco 70% ofensivo, tá? Se tiver mais ou menos isso, eu assumo a responsabilidade, eu assumo o risco da entrada para esse dia, certo? Então eu executo todo esse processo e avalio se eu estou de acordo com o risco que me apresenta. O que, que pode ter de risco? Banco meio a meio, banco com menos do que 60%, do que 70% ofensivo, mentalidade titular defensiva, posicionamento na tabela em zona morta, tá? Posicionamento na tabela em zona morta, né? Se o time não tiver motivação para ganhar nada naquele dia, tá? Tiver em zona morta, isso é risco. Tudo isso que eu citei por último agora são riscos que eu preciso aceitar para fazer a minha entrada. E isso que eu listei para você agora, os riscos, é o último passo que eu avalio para tomar a decisão final se eu vou colocar o dinheiro no mercado ou se eu não vou. Então, qual é a rotina completa? Montar a lista no dia anterior, baseado em over limit, tá? Só aquilo que eu vou usar. Eu uso odd de 1.22 no over limit e eu preciso de gol no segundo tempo, tá? Então, eu vou focar numa lista que me entregue potencial para gol no segundo tempo. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, eu faço a leitura aqui na tabela, aqui usando o SofaScore. Você pode usar qualquer outro site, não precisa ser o SofaScore, não. Pode usar qualquer outro site que te mostre aqui uma tabela automatizada, né? Assim que acontecer os resultados, ela atualiza automaticamente ali na hora que o resultado está acontecendo. Então, qualquer site que não use um asterisco imenso aqui. Não use a tabela do Academia das Apostas. Não use a tabela do Academia das Apostas. De novo, não use a tabela do Academia das Apostas. Aquela tabela é desatualizada. Não use aquilo lá. Use qualquer outro site que te entregue tabela automatizada, tá? E aí eu vou vir aqui e vou ver se o time precisa de resultado ou se ele não precisa. Se ele precisar, eu vou usar a mentalidade dele, né? Como um quarto passo. Aliás, o terceiro passo é a artilharia, né? Pulei. O terceiro passo é a artilharia para ver se os times que me entregam consistência de ataque lá do academia,
se os artilheiros estão presentes. Quanto menos artilheiros tiver, mais risco eu vou ter no jogo e eu preciso avaliar isso. Quarto passo, vou lá no Transfer Market, procuro o jogo lá para poder ler a mentalidade ofensiva do time que precisa do resultado. Se a mentalidade tiver defensiva, ou se o banco tiver ruim, o que é banco ruim? Menor de 70% de peças ofensivas. Se tiver assim, eu preciso calcular o que eu estou disposto a assumir de risco. Se tiver com menos de 70%, eu tenho que excluir? É obrigatório excluir o jogo? Não, não é obrigatório excluir o jogo. Porque o gol acontece por causa do que tem no Academia das Apostas. O gol acontece por potencial estatístico do Academia das Apostas. Isso aqui é apenas para você entender se tem predisposição à variância no dia de hoje. Quanto menos mentalidade ofensiva o time tiver em campo ou no banco, maior é a chance das estatísticas do Academia das Apostas variarem. E aí você tem que estar disposto a assumir esse risco. Se você estiver disposto a assumir esse risco e realmente o risco acontecer, o jogo acabar 0-0, que seja, você já vai saber por que é que o gol não saiu. Porque você assumiu um risco aqui, que já estava na sua cara, e você quis botar o dinheiro do mesmo jeito. Basta você anotar o que aconteceu para que você tome decisões melhores na próxima entrada. E assim você progride. Você progride no seu método, tá? Você começa a excluir riscos que você não consegue controlar o grau de acerto da sua entrada, certo? Então são esses 4 passos que eu executo como rotina todo santo dia e que passou a ser o pulo do gato nas minhas entradas para que eu melhorasse, para que eu me transformasse numa pessoa que acerta 94% das minhas entradas. Só a partir daí, foi só a partir daí que eu parei de ter prejuízo mensal nas minhas entradas. Foi só a partir daí que o meu método passou a ser lucrativo. Antes disso, você não pode pensar em lucro. Antes disso, você não pode pensar em saque. Antes disso, você não pode pensar em viver de trading esportivo. Antes disso, você não pode pensar em ter uma banca profissional, porque você não consegue manter taxa de acerto constante todos os meses. Se o seu acerto oscila, tá? Se um mês você ganha muito e no outro você não ganha quase nada, você vai ter pressão psicológica para fazer essa parada aqui. E você não tá você não consegue usar a banca profissional para fazer isso. Não tá na hora de você mexer com dinheiro mais alto nesse negócio aqui. Então, primeiro, aprenda a manter uma taxa de acerto estável todos os meses, para que você seja capaz de lidar com dinheiro para te trazer renda no trading esportivo. Não faça nada disso antes de manter taxa de acerto estável todos os meses. E assim, se você pegar todo esse pacote que eu acabei de te explicar aqui e executar isso que eu acabei de te explicar aqui, da mesma maneira, na mesma sequência, você consegue ser um cara mais lucrativo, porque tudo isso aqui é metodologia e é uma reconfiguração mental para que você consiga executar atitudes e decisões assertivas nas suas entradas. Beleza? Eu preciso que você dê o seu like nesse vídeo. Eu preciso que você compartilhe esse conteúdo do canal para os seus amigos nas suas redes sociais, para que você salve uma vida, assim como eu estou tentando salvar a sua. Eu preciso
que você eu preciso que você se inscreva no canal se não for inscrito. Aqui embaixo tem um botãozinho para você se inscrever. Comenta aqui embaixo para mim o que você está achando desse conteúdo, se ele te ajuda, se isso aqui que eu acabei de mencionar é uma coisa que te faltava. Eu preciso que você acione as notificações no sininho para receber os materiais novos que eu publicar aqui. A gente vai começar a fazer live aqui no canal, porque a temporada europeia, né, os melhores campeonatos, eles estão começando agora e a gente vai começar. Eu quero trazer para cá, aqui para o YouTube, né, em live, as nossas decisões, né, para você poder aplicar comigo aqui as nossas entradas. Então, acione as notificações do sininho para você não perder os avisos que eu vou dar de quando é que vai ter essas lives. E eu preciso que você se torne membro do Escola de Trade. Aqui embaixo, aqui, ó, você está vendo o nome de todo mundo que é membro do grupo e faz parte lá do grupo onde a gente faz as entradas, a gente faz os estudos, eu explico método, eu explico as minhas entradas, né? Inclusive, eu tô fazendo lá um projetinho com eles, onde eu tô fazendo pelo menos uma entrada por dia, né? A fim de alcançar 30% de lucro sobre a banca no final dos 30 dias. A gente está no meio do processo ali, eu tô com 13% de lucro sobre a banca nesse momento, né? Tá no meio do processo, vai encerrar agora. Esse projeto vai se encerrar agora no meio desse mês de setembro, né? Para ver se eu consigo alcançar realmente os 30%. Por enquanto tem um head em 13 entradas, se não me engano, uma coisa assim, né, se eu não estiver equivocado. Mas eu explico para eles todos os dias lá tudo isso que eu faço e eles conseguem ter acompanhamento para poder eh, ganhar mais, tá? E eles ganham até mesmo o seu dinheiro. Porque você, se você souber menos do que eles, que estão lá comigo todos os dias recebendo as informações, você vai perder dinheiro e eles vão ganhar o seu dinheiro lá e vão ganhar mais do que você. Então se torna membro da Escola de Trading. Na descrição do vídeo tem as instruções na descrição e no comentário fixado tem as instruções para você virar membro. Pode ser por cartão de crédito ou por Pix. Você vai escolher o grupo Já Sou um Trader de Respeito. Vai me mandar uma mensagem lá no Instagram ou no Facebook falando para mim que você virou membro, vai me mandar o seu número de WhatsApp. Eu vou te adicionar lá para a gente estudar todos os dias. Curta, comenta, compartilha, se torne membro do Escola de Trading. E é isso. Muito obrigado, bons greens. Hasta la próxima, bebês, porque eu fui.